Bom dia, pessoal. Tudo bem? João Marcelo do Todos aqui. Bom dia, João. Tudo bom? Tudo sob controle. Tudo bom já é uma expressão, mas eu agradeço o otimismo. Tempo que seja, cara. Não vai ser fácil, até porque o tempo não vai ser curto, né? Agora eu descobri algumas qualidades que eu não sabia que tinha. Meus filhos estão elogiando a minha cozinha, entendeu? A forma como eu tenho cozinhado. Então já é uma vantagem competitiva aí daqui para frente, né? A gente vai aprendendo, né? Ontem Amarra mesmo. eu estava trocando uma mensagem com uma jornalista assim no WhatsApp, e aí ela escreveu alguma coisa, alguma palavra errada, assim, mas só inverteu a letra. E aí ela mesma se corrigiu, né? Eu falei, olha, você é um sinal de que o mundo segue em algum lugar normal, porque eu estou varrendo com o pé, cozinhando com a mão, falando com o fone no ouvido. Se eu mandar uma palavra errada e a pessoa entender, eu não vou corrigir mais. Verdade, rapaz. Não tá fácil, não. Mas olha só, aí a gente vai descobrindo essas canecas fashion aí, cara, que o cara vai tomando, na verdade. Começa a ver como é que é a casa do pessoal. Exato, assim vamos. A gente não mostra a parte de trás ali, que tem umas caixas, umas sacolas para higienizar e tudo mais, né? Rapaz, é um negócio maluco, né? Tem hora que, às vezes, eu tô na sala, né? Porque a minha casa, ela é razoável, mas não é assim gigante, não tem muito espaço compartilhado, né? Tem um espaço grande aqui que é comum, que tem até um escritóriozinho, mas já é junto com a cozinha, com sala, tudo junto, né? E depois tem a parte de cima que tem 3 quartos. Então, às vezes, não dá para ficar aqui embaixo para transmitir, eu tenho que transmitir da cama, sentado na cama com o vídeo tocando. Aí eu tento dar uma disfarçada para não parecer que eu tô lá na cama no quarto, né, fazendo coisas dessa natureza. Mas é a vida, cara. A gente vai se organizando aqui. O importante é a mensagem nesse momento. É isso, é isso. É isso. Mas Bom olha, dia. olha o deputado Israel, secretário-geral Bom da dia. Câmara. Desculpa atrás, gente. Eu estava em outra conversa aqui de 9 às 10. Tem sido a rotina, né, deputado? Recebê-los. Fico muito feliz. Daqui a pouco Deputado, todos até que entrando. horas, até que horas vocês foram ontem na votação? Eu parei de acompanhar meia-noite e meia, meia-noite e 40. Ontem a votação acabou, era 1h37, eu acho. Foi bem assim, deixa eu até olhar aqui. A Liane, que é a minha assessora, ficou comigo até tarde, virtualmente, né? Mas foi um bom trabalho, viu? Foi bem tarde mesmo, uma votação longa, 1h37, isso mesmo. Pois hoje, acho que o Eduardo Deschamps está aí. Tô aqui, deputado. Bom dia. Sim, prazer conhecê-lo, ainda não o conhecia. Fico muito feliz em saber que é o nosso relator nesse momento crítico, hein? Uma Não, função estamos aí. histórica. Fazendo aqui em Santa Catarina, que eu sou do membro aqui do Conselho de Santa Catarina. Ontem a gente aprovou até um outro parecer aqui, complementar a uma resolução que nós já tínhamos aprovado, e estamos trabalhando nesse do Nacional, né? Acho que é super importante. A relatoria está comigo e com a conselheira Maria Helena. A gente tem uma relatoria dupla com uma comissão que está trabalhando esse processo, que é um processo mais complexo. Daqui a pouquinho eu vou explicar até qual vai ser a dinâmica, porque a ideia é agora, essa semana ainda, provavelmente na sexta-feira, colocar o parecer em consulta pública, tá? Para colher algumas sugestões. A gente só está finalizando, colhendo as sugestões dos conselheiros, e acho que sexta-feira já vai para consulta pública para as pessoas poderem contribuir com o parecer, tá? Mas eu explico depois como é que vai funcionar isso. Excelente. Será que a Maria Helena vem? Você achava que ela até vinha, né, João? Talvez ela aparecesse aí. Eu pedi ontem ao conselheiro Eduardo que participasse, porque Maria Helena participou na última. Eu sei que os dois estão assim com os dois conselhos, Eduardo ainda dá aula na universidade, um monte de coisa. Então, assim, não queria ocupar o tempo dos dois ao mesmo tempo, né? Então, como eles estão fazendo a relatoria juntos,
Mas eu avisei a Maria Helena, eu disse, olha, se você quiser participar, fique à vontade. Mas o Deschamps já confirmou, então ela disse que ia tentar. Muito bom. É assim, daqui a pouco ela aparece e dá um tchauzinho para a gente. Tá certo. Israel. Oi. Isalci, tudo bem? Ô, senador, como é que você está? Tudo bem. É que eu não vou poder participar há muito tempo, porque eu tenho reunião daqui a pouco, ainda com o pessoal do Senado. Mas eu passei para o João e passei também para a Dorinha um expediente que eu recebi do Fernando, líder do governo, ontem do MEC, sobre a questão do Enem. Sim. Então, viu, João, dá uma olhada para mim aí, qual a posição, o contraponto disso aí, para que eu possa discutir com o líder do governo hoje na reunião do Senado. Ou a gente aprova o meu projeto para suspender os editais, ou a gente concorda com o que foi argumentado aí. Então, dá uma lida. Depois eu vou passar para o seu e-mail também, Israel, só para vocês analisarem aí qual é a posição da frente, da frente. com relação a isso. E com relação também à medida da mudança, a MP 934, né? A gente está trabalhando aqui para pegar a relatoria ou a presidência. Eu não sei, acho que vai caber ao Senado a relatoria. Então, é muito importante saber detalhes aí da posição. Eu tenho já algumas observações de outras entidades, mas era bom se pegar a posição do Todos pela Educação, porque se a gente pegar a relatoria, é mais fácil de trabalhar esse aspecto aí. Eu vou ter que sair rapidinho, se der tempo eu ainda volto, mas eu não podia deixar de dar um abraço em todo mundo, tá bom? Tá bom, vai ser um prazer você voltar aí, vice-presidente Isalci. Obrigado. Tá bom, um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Senador, muito rápido aqui. Eu já recebi o documento que o senhor me enviou, já estou analisando, já vou passar agora um retorno para o senhor, tá? Certo. E vou passar também a nota de posicionamento do Todos sobre a MP 934, que a gente lançou semana passada e atualizou hoje, à luz da votação de anteontem no Congresso, tá? Então, passo para o senhor daqui a pouquinho tudo isso. Me coloca nesse grupo aí de informação, porque eu acabo não recebendo algumas coisas. Não sei se tem um grupo de WhatsApp aí do Todos. Se tiver, me coloca para me receber esses documentos, tá bom? Tá ok, tá ok. Eu vou ver se ele está no grupo da mesa aqui também. Obrigado, um abraço. Abraço, Isalci, obrigado, querido. O senador já conseguiu aí um pano de fundo, que é o Congresso Nacional, já tá... Cara. Sofisticado aqui, eu estou tentando agora sair. Tá bom. Um abraço. Tem que ensinar para nós como faz, senador. Eu não tinha visto isso, não, Isalci. Hein? Nossa, é engraçado demais. Como é que é? Depois você tem que ensinar para nós como se faz. Aí do lado esquerdo tem o fone e tem o vídeo. Stop vídeo, não tem? Tem uma setinha, embaixo tem close virtual. Close. Olha. Aí você entra, aí você pode criar as imagens aí, entendeu? Tá certo, obrigado. Ó, vivendo e aprendendo. Eu agora, puxa as imagens na internet aí e coloca, tá bom? Isalci Steve Jobs. Um abraço. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Então, não é à toa, né? Tá pensando o quê, né? Não? Abraço. Abraço, Isalci. Não falei ainda bom dia para todos, já estou aqui, tá? Tá, deputado? Bom dia. Tá, senador? Tudo bem? Oi, Eduardo, João, Felipe, todo mundo. Saudade, Cecília, como é que você está aí? Tudo bem, tudo jóia. Só esperar a Dorinha para a gente começar, pessoal. Eu acho que hoje nós vamos ter uma presença um pouquinho menor de deputados, porque ontem foi até muito tarde a reunião mesmo. E eu confesso que alguns deputados me disseram que estavam bem cansados. Mas daqui a pouco eles começam a aparecer. Pessoal, vou só aproveitar a deixa para dizer que eu não quis interromper, mas estou acompanhando, tá bom? Bom dia para todo mundo. Bom dia. Então,
A Cecília já está aí. Luiz Miguel chegou? Não vi. Deixa eu ver. Acho que ainda não, professor. Chegou não, né? A Ana Helena... Cadê? Temos a Ana Helena, do Sempec. Tá aí. Daniel, da Fundação. Tá. Daniel Deboni já vi ali também. Bom dia a todos. Bom dia. Daniel. O João está aí, a Tabata está aí. Deixa eu só ver se tem mais algum parlamentar, gente. A deputada Regiane Dias entrou. Oh, que coisa boa. Deputada Regiane, muito bem-vinda. Luiz Miguel está terminando a entrevista. Ótimo. A deputada Luísa Canziani tinha confirmado que viria, mas está aqui a assessora dela já presente. Ótimo, perfeito. Professor, não sei se o senhor está falando com nós, está no mudo. Eu estava falando sozinho. Eu conversei aqui com a Dorinha, ela disse que se a gente já pode começar, e disse que ela entra em seguida, só porque ela está terminando alguma coisa aqui, tá bom? Então, acho que a gente podia já fazer esse começo, né? Eu queria inverter hoje a ordem da fala. Se o João não se importar dele começar a fala, será que poderia ser, João? Posso fazer isso, deputado? Eu queria, porque aí você aproveitava e fazia uma introdução, como a gente tinha conversado, só para deixar todo mundo mais ou menos alinhado, sabe? Tá ok. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Eu vou ser bem breve e daqui a pouco eu compartilho aqui no bate-papo da própria reunião e nos grupos da frente no WhatsApp a nota de posicionamento de todos sobre essa medida provisória que a gente atualizou à luz das votações. A gente tinha enviado a todos na semana passada, mas atualizamos à luz da votação na segunda-feira, né? Na Câmara. E aqui eu vou me restringir, deputado, até em função do escopo de atuação do todos, ao artigo 1º da medida provisória, que trata da educação básica, né? O artigo 2º trata da antecipação da graduação de cursos ligados à área de saúde, mas como isso está no âmbito do ensino superior, eu prefiro, por desconhecimento, não avançar sobre esse tema.
Relativamente ao artigo 1º, que basicamente diz que ficam desobrigadas as redes de cumprir os dias letivos, mas mantém-se a obrigação do cumprimento da carga horária, nosso entendimento é que essa medida provisória, ainda que desnecessária, no sentido de que já o marco normativo brasileiro já permite soluções extraordinárias em tempos excepcionais, ela é positiva, porque ela dá segurança jurídica às redes municipais e estaduais contra um ativismo judicial eventualmente exacerbado dos órgãos autônomos e dos órgãos de controle. Então, nesse sentido, ela é positiva. É importante mencionar aqui que, a despeito disso, ela revela uma contradição no próprio Poder Executivo, né? Porque a posição do MEC segue sendo a favor da reabertura imediata das escolas, e se essa é a posição do Ministério da Educação, não faz o menor sentido que o próprio governo federal, do qual o MEC é parte, envie essa medida provisória. Eu quero crer que essa contradição foi vencida pela área mais sensata do Poder Executivo, e não pelo Ministério da Educação. Dito isso, e aí seguindo um pouco no que a nossa nota aborda, na verdade, a gente acha a medida, por outro lado, não precipitada, porque nesse momento a gente tem pouca condição de prever até quando as escolas ficarão fechadas, incompleta, né? Porque ela simplesmente aborda os dias letivos, como se nada mais da educação estivesse sendo afetada por essa pandemia. E ela também é reveladora, e aqui isso é a posição do Todos pela Educação, na nossa análise, mas está aqui a presidente Cecília, e daqui a pouco entra o presidente Luiz Miguel. A nosso juízo, ela revela uma total desarticulação do MEC com as redes estaduais e municipais, que são as provedoras de quase a virtual totalidade das matrículas na educação básica, né? Essa medida provisória teria muito mais força se ela fosse precedida de um posicionamento conjunto do Ministério da Educação, do CONSED, da Undime, eventualmente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, do CNE e da UNCME, né, que reúne os conselhos municipais, para mostrar convergência, articulação. Então, ela sendo feita assim, meio que pegando de arrepio todo mundo, mostra essa posição. Agora, ela é iníqua também, ela é injusta, porque ela trata, ao simplesmente desobrigar dos dias letivos, mas manter a carga horária, ela trata todas as etapas da educação básica como se fossem iguais, como se a educação infantil pudesse manter o mesmo ritmo e carga horária de atividades remotas durante esse período, como o ensino médio, que não é verdade. Ela trata, portanto, as escolas particulares como as escolas públicas. Então, também, enfim, é uma medida bem incompleta. Agora, o que mais nos preocupa, deputado, e aí, reiterando o que falei em reunião prévia, na verdade, o conjunto de emendas apresentadas a essa medida provisória. Nós, no Todos pela Educação, trabalhando com alguns parlamentares e em contato com secretários estaduais e municipais, trabalhamos no sentido de apoiar algumas emendas. Primeiro, de maneira até redundante, assegurar que caberá ao Conselho Nacional de Educação e, posteriormente, a conselhos estaduais e municipais a normatização desse período. É óbvio que alguém pode dizer, mas essa já é a função do Conselho Nacional. Verdade, mas o objetivo nosso aqui era dizer, olha,
o Congresso Nacional, nesse momento de condição excepcional, com dificuldade de abrir um diálogo público pelas questões da própria pandemia, se debruçar sobre isso, vai acabar legislando sem um diálogo aberto, completo com todo mundo. Uma outra medida, e essa para nós essencial, uma emenda que alguns parlamentares apresentaram, é assegurar que os repasses federais dos programas suplementares, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Transporte Escolar, pelo menos esses, e no limite até o PDDE, mantenham como variável de cálculo os 200 dias letivos, porque esse repasse é feito com base em dias letivos, mais matrículas, mais o coeficiente, mais o valor per capita. Ora, se não for mantido isso, amanhã, se as redes fizerem 150 dias letivos, elas receberão do FNDE somente o referente a 150 dias letivos, quando, na verdade, as redes estão mantendo merenda escolar durante esse período e terão que manter merenda durante a reposição. Também apoiamos aí uma iniciativa do deputado Thiago Mitrô no sentido de tentar reverter, via essa medida provisória, o que foi aprovado sobre a merenda escolar, que, a nosso juízo, é completamente equivocado obrigar as redes a uma solução única no país inteiro de distribuição de cestas de alimentos. Não sei se todos viram, mas ontem o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, suspendeu o pagamento de cartão alimentação para as famílias beneficiárias do Bolsa Família em São Paulo. São Paulo está fazendo transferência direta de renda só para os beneficiários do Bolsa Família. O Ministério Público e a Defensoria Pública entraram com uma inicial solicitando a suspensão para que esse pagamento fosse estendido a todos os alunos, o que faz sentido, mas é esse ativismo judicial. Quer dizer, o pedido deveria ser: garanta-se o pagamento desses que já foram beneficiados e discutamos a possibilidade de estender a todos, mas suspender a segurança alimentar de crianças mostra assim, um nível de ativismo judicial completamente alienado do país. Então, também apoiamos aí essa emenda na tentativa de reverter esse PL que foi aprovado, que é muito ruim. Eu acho que é isso, deputado. Assim, depois a gente pode fazer outros comentários, eu não quero tomar muito tempo, mas para nós o mais importante, além dessas emendas, é garantir a preservação do marco jurídico estável da educação brasileira. Assim, essa medida provisória não pode se transformar numa oportunidade casuística para avançar temas complexos, polêmicos, sem o devido debate público num momento difícil. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, João Marcelo. Acho que é só para dar esse resumo para a gente dessas preocupações que representam a medida provisória. A gente tem tido muita dificuldade de relacionamento com o MEC, porque ele trabalha realmente nesse contraditório, né? Isso é uma constante. Partes do MEC apontam para um rumo, o ministro aponta para outro, e isso tem sido a realidade de todo o governo, né? A própria presidência da República aponta para algumas decisões e os ministérios seguem outra direção. Nós temos hoje uma grave crise de comando e isso nos deixa muito à deriva, né? O Congresso Nacional tem cumprido um papel que não pertence a ele, que é o papel de orientar, de capitanear, né? De iniciar processos, de dar rumo aos processos, de corrigir distorções, porque muitas vezes as propostas que vêm do governo elas têm uma qualidade técnica muito baixa e a gente precisa ficar remendando, corrigindo, né? E eu percebo que essa falta de qualidade das propostas pode ter algo a ver com a falta de alinhamento entre a equipe técnica dos ministérios e os ministros, entre os próprios ministérios e o Palácio do Planalto. Tem sido
tem sido muito desafiador vivenciar esse momento no país. Está bem difícil. A Dorinha entrou. Deixa eu ver se ela quer falar, senão a gente já... Entrei, estou aqui. Oi, Dorinha, você quer fazer a abertura, meu anjo? Por favor. Não, eu acho que se já... Eu não sei como... Eu já peguei a fala do João Marcelo, eu não sei se mais alguém falou. Eu acho que agora é ao final. Não, eu pedi para o João iniciar, como você disse que ia demorar um pouquinho, aí eu falei para ele iniciar, que você ia entrar em seguida. Só para ele passar... Eu só queria esclarecer, acho que o João falou sobre a lei da merenda escolar, acho que ele está com a ideia errada. O projeto de lei ele é bastante amplo, e não sei se ele chegou a ver o documento orientador da Atricom, e ele dá abertura, embora tenha sido tirado em plenário pelo relator Zé Silva, mas ele permite os diferentes modelos, inclusive os estados e municípios que já têm programas, cartões, ou queiram criar programas de transferência, ou queiram distribuir como cesta. A questão, basicamente, é que é obrigatório a execução dos 30%, e foi isso a bancada ligada à área do agronegócio e a ministra Tereza Cristina foi um dos pontos que eles colocaram. Eu acho que precisa olhar o documento orientador do MEC, porque, na minha opinião, ele se cerceia muito, ele ficou de um formato que atrapalha demais. A lei, na minha opinião, ela é muito ampla, né? Ela deixa a abertura até para não fazer nada, caso o município e o estado não queiram usar nem a cota federal, nem as suas cotas estaduais. Mas sobre a AMP, acho que nessa semana, na terça-feira, o presidente Rodrigo Maia, no dia da votação do PLP, ele falou comigo e disse para a gente trabalhar no que nós precisamos corrigir, muitas coisas que a gente queria mexer no PLP, para assegurar os 25% da educação nos recursos do PLP 149, e aí ele pediu que a gente tratasse na lei específica, ou eu apresentasse um projeto para assegurar essa questão dos recursos do PLP e as ajudas para os estados. E também assegurou, no dia, inclusive, que nós votaremos o Fundeb. Foi depois daquela reunião, nós tivemos uma reunião pela manhã e uma reunião à tarde. Então, acho que a questão da 934, logicamente, o PLV tem uma limitação, mas o substitutivo pode avançar nos desenhos possíveis, e acho que amarrando o menos possível, porque cada sistema tem desenhos diferentes, tem limitações diferentes, acho que a gente precisa definir grandes regras. Eu, em particular, acho que já é óbvio, né, a questão do próprio Conselho Nacional de Educação. Mas eu acho que o objetivo aqui da reunião é ouvir, principalmente aqui, porque nós temos gestores, sei que o Conselho também está aqui, o Alexandre está aqui, Cecília, Luiz Miguel, e a ideia é, porque agora nós vamos ter o desafio de construir um texto dentro dessa emenda, né, dentro da medida provisória da 934. Então, é só isso, ouvir mais e a gente saber que caminho a gente pode tomar. Obrigado, presidente. Eu vou, então, começar passando a palavra para o nosso convidado, Eduardo Deschamps, do Conselho Nacional, para que ele possa nos trazer um pouquinho sobre esse parecer. Tá bom. Obrigado, bom dia a todas e a todos. Obrigado, Eduardo, pela presença. Prazer e uma honra estar conversando com vocês. Eu vou me ater especificamente a passar algumas informações para vocês de como é que o Conselho Nacional está atuando nesse momento e o que deve trazer esse parecer, já informando para vocês que a ideia é que a gente está concluindo ele está nesse momento, ele é de relatoria da conselheira Maria Helena e minha, né? Nós estamos fazendo uma relatoria conjunta, mas, na verdade, a gente agora disponibilizou aos demais conselheiros para que nos trouxessem contribuições, e a nossa expectativa é até sexta-feira colocar ele numa espécie de consulta pública, né, virtual, obviamente,
para que possamos colher outras contribuições. Algumas instituições especificamente serão contactadas diretamente, como é o caso do CONSED, Undime, Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, a própria UNCME, né? Mas, obviamente, isso vai ser um processo bem amplo que a gente procura realizar e, em princípio, o nosso cronograma, nós estamos aguardando algumas manifestações acerca da viabilidade de reuniões virtuais do Conselho. A nossa ideia é, na semana, talvez o dia 27, já está com ele eventualmente aprovado ou com essas orientações já divulgadas de maneira mais oficial, né? O primeiro ponto foi que, quando começa essa crise, ali pelo dia 13, mais ou menos, de março, que é quando começa mais efetivamente algumas restrições no país, e depois, a partir do dia 16, quase todos os sistemas suspenderam aulas, né? O Conselho vem sendo demandado. E ele, num primeiro momento, o presidente Ficuri, ele apresentou apenas uma nota de esclarecimento, e essa nota de esclarecimento, ela aponta para alguns caminhos. Tá? O primeiro deles, dizer que, obviamente, existem limitações, né? Normalmente, as consultas eram em relação à reorganização de calendário escolar, né? E atuação da educacional nesse período. Então, a primeira delas aponta de que existem limitações do ponto de vista legal e normativo em relação às questões relacionadas à carga horária e a dias letivos, como existia. A medida provisória agora retira a obrigatoriedade dos dias letivos, né, no processo. Ao mesmo tempo, indicava de que boa parte da competência para tratar desse assunto é dos sistemas de ensino, entendendo-se, então, os sistemas não só o federal, mas também os estaduais e os municipais. E depois ele já apontava, porque algumas consultas faziam essa pergunta, né, sobre a possibilidade ou não da utilização de atividades à distância, ou de ensino à distância, durante esse processo de reorganização, né? E aí existe uma série haviam portarias do MEC, existe um próprio decreto também que aponta também a responsabilidade dos sistemas estaduais e municipais sobre esse assunto, e com algumas limitações, obviamente, de oferta de educação à distância. Essa foi a primeira resposta mais rápida do Conselho Nacional de Educação, enquanto nós íamos realizando uma série de estudos que estão sendo concluídos agora. Em linha com esse parecer do Conselho Nacional, diversos conselhos estaduais e alguns municipais começaram a emitir suas próprias normativas, né, de orientação preliminar às redes, né, públicas e privadas de como se organizar nesse processo. A maioria deles cria o que a gente chamaria, e um parecer muito inspirador disso foi o parecer do Conselho Estadual de Goiás, né, que foi um dos primeiros que saiu com esse desenho, cria o que a gente chama de regime especial, tá, de atividades não presenciais nesse período de paralisação das aulas. Tá? Vários conselhos seguiram nesse caminho. São Paulo, ele também cria essa possibilidade, já começa a fazer um indicativo de reorganização de calendários, e, de maneira geral, o último cômputo que eu tinha é que mais de 20 estados já tinham feito algum tipo de normatização dessa natureza. Tá? Agora, várias consultas foram sendo feitas nesse ínterim ao Conselho Nacional de Educação acerca de alguns pontos, né? E principalmente de como é que, os dois pontos básicos, como é que eu reorganizo o meu calendário, se existe alguma orientação geral sobre reorganização do calendário escolar, e sobre a possibilidade de utilização de atividades à distância ou atividades não presenciais nesse período. Tá? Bom, o que a gente tem que ter muito claro é que o calendário escolar ele é um meio, não é um fim. Né? A própria carga horária e a própria distribuição por dias letivos, elas são meio, não são fins em si do processo educacional. Né? O fim do processo educacional é o atendimento dos objetivos de aprendizagem por parte das crianças, e esses objetivos de aprendizagem, durante um ano letivo, por exemplo, eles estão definidos pela Base Nacional Comum Curricular, no caso, principalmente do ensino fundamental, ele está dado, inclusive, por ano, né? E pelos currículos e projetos ou propostas pedagógicas das escolas. Né? Então, o importante é a gente ter esse olhar sobre esse processo. Bom, qual é o ponto colocado? Tradicionalmente, a gente tem as atividades distribuídas, ou seja, esses objetivos de aprendizagem distribuídos ao longo do ano, a partir de uma distribuição de carga horária, de uma carga horária mínima que é definida por lei, e ao longo de dias letivos, que são os dias onde eu vou ter os encontros presenciais das crianças, dos jovens e até dos adultos, né, no caso da EJA, para que você possa garantir que esses objetivos de aprendizagem sejam atingidos de acordo com as metodologias presenciais, em alguns casos até de EAD, que possam ser praticadas. Tá?
O problema dado é que com a paralisação que a gente tem, você deu uma quebra desse planejamento que é distribuído por dias e por carga horária ao longo do ano de cada uma das redes, né? E essa quebra, esse é que é o problema. Se é uma quebra de curta duração, a gente tem uma certa experiência de como lidar com a reposição e a reorganização desse calendário escolar. Às vezes até com quebras de média duração, tá? Como em alguns estados, eu fui gestor de um estado que já teve greves que superaram, por exemplo, 60 dias úteis, né? Não são apenas 60 dias letivos, dá um pouquinho menos, dá em torno de 45, 50 dias letivos, né? E a gente sempre fez algum tipo de reposição presencial, e isso estendia um pouco o calendário, mas na educação básica dificilmente chegava a impactar significativamente o ano letivo seguinte, né? No caso da educação superior, algumas greves mais longas, elas chegaram a impactar reorganização de calendários de anos seguintes, mas era a forma, sempre se deu conta, digamos assim, de certa maneira, de resolver essa questão com essa reposição presencial. O problema é que nós teremos certamente, né, uma duração, bom, ela é uma duração indefinida hoje, mas muitos dados apontam para uma duração longa. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a própria fala do ministro Mandetta no início lá do processo, ele fala em 20 semanas muito duras, né? Ora, se eu fizer uma conta rápida de 20 semanas com 5 dias letivos por semana, significa dizer que eu vou ter 100 dias letivos para ter que fazer reposição. Eu posso ter, no caso, 400 horas para fazer reposição se eu considerar 4 horas aula diária, 4 horas de atividades escolares diárias, né? Isso é metade do ano letivo. Como é que eu reponho metade do ano letivo de maneira presencial sem ter um impacto gigantesco, inclusive no calendário de 2021 e talvez até no calendário de 2022? Com esse item, é que vários conselhos começaram a trabalhar com a lógica da possibilidade de utilizar atividades não presenciais nesse período, né? O parecer que o CNE agora vai fazer é porque vários conselhos, várias redes começaram a atuar de maneira mais independente, sem uma coordenação geral, e pelas consultas que o CNE passou a ter, a gente entendeu a necessidade de fazer uma harmonização disso, até porque a educação no Brasil é nacional, né, em que pese a gestão dela ser feita por sistemas subnacionais, mas a educação brasileira é nacional, e a gente tem vários itens que têm impacto do ponto de vista, inclusive, dos currículos que são realizados. Um exemplo disso é, se eu, dependendo da data que eu marcar o Enem e da forma como eu fizer o Enem, ela tem um impacto em toda a reorganização, por exemplo, do calendário escolar das universidades, né? E do calendário escolar também das escolas de ensino médio, notadamente o terceiro ano do ensino médio. Então você vê que essas coisas todas estão super relacionadas e o CNE tenta, dessa maneira, então, com o seu parecer, trabalhar orientações e, no caso, até a gente chama de diretrizes, né? Diretrizes para essa reorganização do calendário escolar e, inclusive, sobre as possibilidades ou não de utilização de atividades não presenciais que a gente está chamando de ensino remoto, algumas outras pessoas estão chamando de aprendizagem remota, eu já vou classificar isso para vocês, tá? Bom, de maneira geral, então, o parecer do CNE ele vai posicionar o problema, e o problema está muito focado nisso, de que maneira eu consigo garantir neste ano letivo, o atendimento dos objetivos de aprendizagem que estão colocados na BNCC, nos currículos e nas propostas pedagógicas, fazendo a reorganização do calendário escolar, considerando as limitações legais e normativas que a gente tem, principalmente de carga horária e de dias letivos. A MP, ela já tira uma amarra, que é a questão dos dias letivos. Portanto, nós temos agora uma possibilidade de reorganização, considerando apenas como é que eu distribuo essa carga horária agora, esses objetivos de aprendizagem, ao longo dessa carga horária, e de que maneira isso vai ser feito. Eu acho que a deputada Dorinha, o próprio João Marcelo e o deputado Israel fizeram uma colocação importante no começo, né? E a Dorinha bateu muito nisso. Nós temos um país continental, nós temos possibilidades de solução específicas de acordo com cada característica de rede, cada característica de território. Então, a ideia é que a gente consiga, primeiro, não fazer algo que seja totalmente impositivo e sim garantir algumas questões básicas que devem ser atendidas, isso vai estar no parecer, e, ao mesmo tempo, abrir o espaço para a inovação e para a criatividade. Nós vivemos um tempo de exceção, é um tempo absolutamente diferente. Nós não teremos soluções tradicionais, as soluções tradicionais dificilmente darão conta do problema que a gente tem, porque esse é um problema totalmente novo. Em poucos momentos,
na história do mundo, a gente teve uma paralisação dessa natureza. Talvez o que chegue mais próximo disso seja a Segunda Guerra Mundial, que inclusive teve localizações, não foi de alcance mundial como está sendo agora, né? Então, nós vamos precisar, de fato, trabalhar com soluções inovadoras. Então, a preocupação do Conselho Nacional da Educação é apontar caminhos, mas levar em consideração que nós precisamos abrir espaço para coisas muito inovadoras que podem ser feitas. Bom, então a gente situa o problema, situa os desafios, indica a competência de quem, no parecer, de quem é para regulamentar isso, então a gente reitera, isso inclusive está na medida provisória, são sistemas de ensino que têm essa competência para reorganizar e dar regras sobre o cumprimento da carga horária, mas o CNE também indica de que ele tem competência para tratar de diretrizes nacionais. Mais uma vez, reiterando por conta desse conceito de que a educação é nacional. A partir daí, a gente apresenta no parecer as formas de reorganização do calendário ou as formas que podem ser feitas para atendimento desses objetivos de aprendizagem previstos para esse ano, para todas as crianças do Brasil. Então, duas se põem de maneira básica, tá? A primeira delas, essa reposição presencial que eu coloquei para vocês, e a reposição presencial, mesmo na carga horária, com a liberação dos dias letivos, eu agora preciso imaginar, quando eu tiver o retorno às aulas, né, às atividades presenciais, como é que eu vou distribuir essa carga horária ao longo desse ano e se eu vou precisar avançar no calendário do ano que vem para poder fazer essa reposição da carga horária. Então, você trabalha com utilização de dias que a gente não considerava letivos, né, como sábados, eventualmente feriados, e isso é importante. Já tive várias questões, isso é uma coisa que o Congresso Nacional pode tratar, possivelmente vocês já pensaram sobre isso, eu não olhei todas as emendas, mas esses dias veio uma pergunta para mim. Eu posso utilizar feriado para planejar minha reposição de aulas no calendário escolar? Feriados são definidos por legislação. Então, eu preciso, talvez, fazer algum tipo de abertura sobre a possibilidade de utilizar feriados locais, nacionais e assim por diante, para esse processo de reposição, senão eu não vou ter autorização legislativa para isso, né? Então, mesmo que eu tire os dias letivos, mas mantenha a carga horária, onde é que eu vou colocar essa carga horária é uma coisa super importante. Obviamente, as redes vão trabalhar com recesso escolar, muitas redes anteciparam férias, por exemplo, para poder se organizar, e a possibilidade de utilizar o contraturno, né, para que eu possa fazer reposição de carga horária. Qual é o problema do contraturno? Muitas escolas já têm todos os turnos ocupados, eu não consigo ocupar o contraturno, tá? O que eu penso em relação, por exemplo, a escolas que têm tempo integral, e como é que eu penso, por exemplo, a reposição em contraturno para os cursos noturnos, né? Onde eventualmente o aluno trabalha. Como é que eu faço esse processo? Então, vocês veem que a questão da simples reposição presencial, ela traz uma série de questões e de dificuldades que podem gerar alguns problemas na sequência, tá? Tendo em vista isso, os conselhos estaduais começaram a trabalhar com as possibilidades de utilização de atividades não presenciais. Santa Catarina, eu fui relator aqui desse processo, tá? E aí, a gente traz a baila no parecer do Conselho, indicando o seguinte, se fala muito em educação à distância. Educação à distância no Brasil, ele em que pese ser permitido, por exemplo, desde o fundamental até o superior, no caso do fundamental, para situações emergenciais, mas o conceito de educação à distância dada pelas normas é um conceito que lida exclusivamente com a utilização de tecnologias de informação e comunicação. E ele tem todo um processo normativo específico, inclusive para autorização de educação à distância. Ao olhar isso, nós temos dois caminhos. Ou a gente abre todo esse espaço, ou a gente cria, e é isso que nós estamos trabalhando, com uma modalidade diferente para este momento, que é o momento de emergência e é um momento absolutamente novo, tá? A gente está chamando de ensino remoto. O ensino remoto, as atividades de ensino remoto, tá? O ensino remoto, ele bebe da fonte da educação à distância, mas ele não é exclusivamente educação à distância no sentido de uso de tecnologia. O ensino remoto, na verdade, é a realização de atividades não presenciais, nesse período em que a presença na escola está impedida, tá? Utilizando ou não tecnologia, de tal maneira que você consiga alcançar alguns objetivos de aprendizagem, não serão todos que serão alcançados, e minimizar a necessidade de reposição presencial. A gente entende que algum tipo de atividade presencial não pode ser descartada, mas a gente também entende que não fazer algum tipo de atividade com os estudantes nesse momento, ele pode trazer um prejuízo maior. Quais são os prejuízos, né?
eu vou ter problema para fazer reposição de calendário na sequência, e, ao mesmo tempo, eu tenho um retrocesso educacional se eu deixar as crianças paradas. O relatório da OCDE, ele aponta isso. Tem estudos que lá nos Estados Unidos foram feitos que indicam que o retorno das férias de verão, por exemplo, das crianças ou dos jovens, quando eles ficam 30 dias fora da escola, às vezes 60, já dá retrocesso educacional em alguns conteúdos, alguns componentes curriculares. Então, imagina se a gente ficar agora 100 dias letivos, 70 dias letivos, 60 dias letivos, totalmente sem nenhum tipo de atividade educacional com as crianças ou com os jovens, o retrocesso educacional vai ser muito grande, né? Então, por isso que a gente indica a utilização de algo híbrido, né? Que é você pensar na reposição do calendário presencial, mas, ao mesmo tempo, você começar a trabalhar com isso que a gente chama de ensino remoto. E a lógica do ensino remoto, ela começa a superar algumas dificuldades. Por exemplo, o ensino remoto não é só o que eu vou trabalhar ou que eu vou orientar diretamente o aluno, o estudante. Aí a gente entra na questão da educação infantil, que tem sido um grande desafio. A educação infantil, é óbvio que não se aplica às regras da educação à distância que a gente tem. Não tem como eu fazer utilização de tecnologia com crianças pequenas ou muito pequenas. Aqui entra uma forma da escola orientar os pais para que eles possam desenvolver algum tipo de atividade a partir dessas sugestões da escola com essas crianças para que também não tenha nenhum tipo de perda do ponto de vista educacional. Então, a gente entende que o ensino remoto ele pode dar conta disso, e indicando de que a atuação desse tipo de ensino com crianças da educação infantil, ela se dá a partir de orientações aos pais. Não cabe eu tentar indicar que a criança vai fazer X, Y, Z de maneira autônoma, porque isso não acontece. Isso também se estende um pouco para as crianças em nível de alfabetização lá no ensino fundamental nos anos iniciais, principalmente no primeiro ciclo, né? Ou seja, uma forma de orientar os pais para que isso possa acontecer. Não é o perfeito, a gente sabe que tem vários pais que têm dificuldade para eventualmente fazer esse tipo de orientação, mas, de novo, é a ideia de que o ensino remoto possa ajudar a minimizar os impactos, não resolver de maneira completa esse processo, em que pese a gente entender que para o ensino superior e, eventualmente, até para o ensino médio, isso possa ser um pouco mais amplo e mais completo, tá? Bom, para finalizar, o parecer, ele fala dessas duas possibilidades, indica recomendações do que pode ser feito dentro do ensino remoto para orientar, o que pode ser feito para orientação aos pais, o que pode ser feito em relação ao tipo de atividade com as crianças, com os estudantes, e a gente procura não ser limitador, porque já tem experiências muito bacanas sendo feitas no Brasil, tá? Vou dar duas, apenas de exemplo para vocês, né? Os estados, a Cecília vai poder falar melhor, já estão se organizando quanto a isso. Ainda há pouco eu recebi aqui o convite para uma web sobre aprendizagem remota, que vai ser feita em conjunto entre CONSED e CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, sobre possibilidades de utilização de tecnologia ou não nesse processo de ensino remoto, né? Então, vários estados estão começando a fazer. São Paulo vai utilizar canais da TV Cultura, né? Vai utilizar um canal específico, né, de multiprogramação da TV Cultura para fazer todo esse processo também de aprendizagem. Minha sugestão, eu acho que precisaríamos talvez começar a pensar numa possibilidade de utilizar o TV Escola, que chega a muitos lugares no Brasil, inclusive para a formação de professores em relação a isso, ou seja, utilização de tecnologias que não são necessariamente tecnologias digitais, tá? Você pode utilizar, por exemplo, televisão, você pode utilizar rádio, como alguns países, inclusive, estão acontecendo. Vai ser a solução perfeita? Não vai, mas ela, pelo menos, é uma forma de você trabalhar emergencialmente nesse processo. Outro caso, por exemplo, é o caso de Londrina, né? A secretária de Londrina, que foi minha colega, né, no MBA de Liderança e Gestão Pública, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso lá. A Maria Tereza, ela está organizando um atendimento não presencial, onde eles fazem chegar aos pais das crianças o material de maneira impressa, eles têm uma agenda de anotação onde vão ser feitos os registros das atividades que vão ser feitas, e depois, ao retornar para as aulas, eles vão avaliar qual é o grau que essa criança atingiu ou não naquele período. Aí vem as orientações finais que o CNE vai colocar como diretrizes para os sistemas, seriam requisitos, né, para a reorganização do calendário escolar. O primeiro deles, a gente entende que ao refazer o calendário escolar, as redes e os sistemas devem indicar de que nós precisaremos ter um período de acolhimento das crianças e professores quando as atividades presenciais voltarem. Não dá para a gente imaginar que a escola vai voltar e no primeiro dia já vai sair dando aula normal. A gente precisa acolher
Esse momento vai ser um momento muito traumático para todo mundo. As crianças, né, e circula pelo WhatsApp um texto muito legal, né, de uma, acho que é uma professora ou uma mãe, que fala, eu quero, na primeira semana, deixar as crianças brincarem, se divertirem, elas vão estar cheias de energia. Eu acho que isso é importante a gente ter, saber que atender o objetivo de aprendizagem também significa dar espaço para que as crianças possam se ressocializar e, principalmente, para que os professores possam fazer essa ressocialização também com a família, né? Segundo aspecto, a gente entende que deve ter um período de avaliação diagnóstica, ou seja, eu poder ver o que foi feito nesse período ou não foi feito, e qual é o estágio que cada criança ou cada jovem está, para a partir daí eu poder desenhar um processo de revisão de conteúdos, porque o nosso ano letivo foi interrompido muito no começo, ao contrário do que acontece, por exemplo, no exterior, que eles estavam no final do ano letivo, né? O nosso está terminando, está sendo interrompido muito no começo. Que tipo de revisão e quais são os programas de recuperação que eu vou ter que fazer com as crianças, porque a gente vai ter que fazer isso sim. Muitas crianças vão precisar de algum tipo de apoio educacional adicional, porque nem sempre elas vão ter conseguido aprender todos os objetivos da aprendizagem que a gente imagina para aquele período, mesmo que seja ensino remoto, ou se elas não tiveram esse ensino remoto, pela interrupção e pelos retrocessos que elas possam sofrer. A gente indica como sendo uma coisa muito importante a formação docente, eu sei que concede, eu sei que as secretarias municipais estão preocupadas com isso, e o mais bacana que eu acho desse processo, eu que lido com 2 filhos aqui, um em nível de fundamental que está tendo aula remota na escola dele, o outro da universidade está tendo aula remota na universidade, tá? O mais bacana é que quem já começou esse processo tem tido nos professores uns guerreiros, gente, porque os professores estão tentando se envolver, tentando se reinventar nesse processo, lógico, com todas as dificuldades inerentes, né? Orientações aos pais e aos estudantes, não pode ser algo totalmente aberto. Ontem a gente aprovou aqui em Santa Catarina, que já tinha aprovado o regime especial e a utilização de atividades não presenciais. A pedido do Ministério Público, alguns critérios para poder fazer a comprovação do cumprimento da carga horária, porque a gente vai permitir abater essas atividades na carga horária total, e principalmente a gente ter a consciência de que nem todos os alunos serão atendidos pelo ensino remoto caso ele seja usado. Então, qual é o plano que a rede tem para as crianças, para os adolescentes, para os adultos de educação de jovens e adultos, que eventualmente não tenham acesso ou não consigam fazer essas atividades de ensino remoto? Para finalizar, 2 coisas. Primeiro, o CNE, como os conselhos estaduais, não está lidando com as possibilidades de reorganização do calendário escolar como sendo algo único e algo imposto. A gente, mesmo o ensino remoto, está sendo algo para ser utilizado quando se vislumbra a possibilidade de utilizar. E o segundo aspecto que eu acho que é super importante a gente ter em mente é de que, na verdade, de novo, a gente precisa abrir o espaço para inovação. Eu acho que isso é uma coisa que vai aparecer muito e as inovações já estão aparecendo por parte das redes, né? Então, por último, a gente deve colocar esse parecer que tem essa estrutura que eu falei para vocês com bastante detalhe, né? Provavelmente em consulta pública na sexta-feira, e aí ele já pode ser utilizado também pelas redes para se organizar em relação às possibilidades que possam ser feitas, né? E a medida provisória em si, para falar especificamente dela, ela tira uma amarra, né? Agora, logicamente, como disse o João, talvez algumas coisas adicionais seriam importantes ser realizadas, e principalmente saber de que a forma como a gente tem, eu acho que o João apontou isso de maneira importante, tá? A questão, por exemplo, de eu trabalhar depois no retorno, é que eu tive alguma despesa mantida durante o período em que as aulas estão suspensas, e eu vou ter despesas adicionais, não vai ser apenas uma coisa normal quando eu retomar as aulas, tá? Isso do ponto de vista de merenda, isso do ponto de vista de contratação de professores, isso do ponto de vista de estrutura. Eu acho que essas questões têm que ser debatidas, sim, do ponto de vista de gestão, mas isso foge um pouquinho da alçada do CNE. O CNE está mais preocupado nesse momento, pelo menos, com as questões relacionadas a aspectos pedagógicos, tá? De qualidade. É isso, obrigado pela abertura. Muito obrigado, Eduardo, pela sua fala, muito esclarecedora, deu para a gente entender bem aí o que vocês estão formulando, e eu vou abrir para o Conselho Consultivo, então, para que cada um possa fazer a sua participação, começando com a Cecília, do Concede. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui nós estamos reunidos tentando
salvar a educação brasileira, que a gente não vai conseguir de jeito nenhum, porque, como falou Deschamps, eu tenho também dito sempre que haverá perdas, haverá, não só na educação, como na sociedade de maneira geral. Por outro lado, também haverá um avanço em outras áreas, como essa que nós estamos vendo agora, que eu não preciso pegar o avião até Brasília para discutir com vocês questões referentes à educação brasileira. Então, tudo tem o seu pró e o seu contra na evolução do mundo, né? Quando a gente tem uma dificuldade, na verdade, a gente se põe a nadar para conseguir, na verdade, alcançar outras maneiras e outras formas. Nós estamos recriando e a educação brasileira não será a mesma depois da pandemia. Eu quero falar muito sobre a fala do Deschamps, que é uma ansiedade nossa, de todos os estados, de como normatizar algo que nunca aconteceu na história do mundo, né? É do mundo mesmo. E a fala dele, do parecer, assim, eu estou bastante ansiosa por ler, que me parece que ela contempla tudo aquilo que nós gostaríamos, porque nós tivemos que tomar medidas, Deschamps, antes de qualquer parecer nacional. De repente, segunda-feira não haverá aula, não sabemos por quanto tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e acho que os professores reagiram de uma maneira que chocou, mas nós também, gestores, nós tivemos que inventar a roda com o caminhão, a carroça já andando. Como que você inventa a roda com a carroça já caminhando? E isso nos deu certas alternativas, né? Na verdade, eu vou falar um pouco do Mato Grosso do Sul, mas cada estado foi muito criativo. Nós ainda não antecipamos o recesso escolar, porque tivemos tempo, diferente de outros estados, de ter uma semana com o professor se organizando com seus alunos, se é por chat, se é por Facebook, se é por aula remota, por Google Class. Então, cada um se organizou, se é atividade para ser entregue. Mas isso foi no impulso de resolver a questão desses estudantes estarem em casa. Como que o menino que está aí, jovem, que fica 8, 10 horas na escola com atividade, vai para casa sem nada? Nós que estamos lutando tanto para que eles não fiquem na rua, nós que estamos tanto por conta da rota da droga que passa pelos nossos estados, então também foi uma atitude intempestiva, apesar de ter sido pensada, mas empírica também, de fazer aulas remotas de N maneiras. E me parece que esse parecer, ele vem normatizar algo, e o Deschamps falou que ele leu o que o nosso conselho deliberou, Goiás, São Paulo e tal, mas vem normatizar aquilo que nós estamos ansiosos para poder dizer, olha, eu acho que a gente está mais ou menos no caminho certo, porque está fazendo as aulas remotas, que não quer dizer EAD, isso é muito claro para nós. O meu estado é enorme, mas só tem 77 municípios, e eu não tenho a conectividade suficiente, então eu preciso do material, eu preciso da conectividade, mas eu preciso da TV, porque a TV chega muito mais fácil do que a própria internet, mas muito mais fácil no meu estado, mas tem estado como São Paulo, como Paraná, que ele chega em tudo quanto é lugar. Então, essa liberdade que o Conselho Nacional está dando para nós, de dizer, olha, dá para fazer, e também de recuperar depois dos estudantes, é algo que o CONSED concorda e acredita. A gente tem feito várias reuniões com os secretários, como estamos fazendo aqui, cada um se virando da sua maneira, mas aprendendo muito um com os outros. Acredito que o que você falou hoje foi o que eu vim pensando e estou discutindo, né? A volta vai ser muito importante e nós já estamos estudando a volta dos meninos. A primeira coisa mesmo para a gente fazer é esse acolhimento, porque nós vamos ter crianças estressadas, adolescentes estressados, professores também. Então, esse acolhimento, depois a questão da avaliação diagnóstica, no meu estado, a avaliação diagnóstica vai ocorrer na rede estadual e na municipal, o estado vai tocar isso para todo mundo, porque nós vamos receber crianças em níveis de aprendizagem totalmente diferentes.
E a gente fez uma coisa assim, que não é o ideal, que eu discordo, mas eu fiz. Nós, como o Mato Grosso do Sul fez um currículo único, rede privada, municipal e estadual, nós demos um prazo agora, até o dia 5, de colocar do nosso currículo qual é o mínimo que nós precisamos para que o aluno avance para o segundo bimestre antes do recesso. Tentando, porque depois do recesso, que voltamos de 9 de maio, a gente vai fazer aula pela TV. E como que você faz uma aula para a TV em tempos diferentes? Isso vai contra até o meu próprio pensamento. PPP da escola é de autonomia da escola, apesar de termos um currículo único. Então, Deschamps, não sei se está aí a Marilena, e estou falando mais assim na questão da legalidade, nós estamos tomando atitude que nós mesmos na nossa defesa, no nosso discurso, nas nossas teses de mestrado, doutorado, a gente defende a autonomia das escolas. Mas como que você faz uma aula de química para o primeiro ano, para cada escola de maneira diferente? E aí, o meu pessoal, quando eu falei isso ontem, nossa, pensa o Hélio, mas isso não pode, a senhora defende a autonomia. Eu falei, eu defendo, mas se eu for fazer uma aula de química para o meu estado inteiro, eu não posso ter uma aula, um professor para cada escola. Então, nós temos um tempo aí de 3 semanas, e a turma agora está debruçada e concordaram comigo, não foi fácil, de pegar o nosso currículo, que é único, tanto para a rede municipal como estadual, e colocar o mínimo de cada disciplina e de cada ano para eu poder fazer as aulas usando como meio de comunicação a TV. Copiando um pouquinho do modelo do Rocieli, do Renato do Paraná, do Amazonas, gente que já está na frente. Nesse quesito, eu fiquei um pouquinho para trás. Mas o que está acontecendo entre os secretários? A gente está se ajudando mutuamente, isso é muito bom. Então, eu não vou falar muito da medida provisória, porque ela não mexeu muito comigo. Ela deu a liberdade para a gente não usar os erros diretivos, o que nós já iríamos fazer, quer dizer, o que já vai referendar o que nós estamos fazendo. O que eu gostaria muito, e eu quero falar com o Deschamps aí, é que esse documento que vai para consulta chegasse o mais rápido possível para que o CONSED, ou então você poderia, né, você e a Marilena, fazer um tipo de reunião como esta, nós com o documento antes, né? A gente lê o documento e fala com vocês assim, olha, e isso e aquilo, aí já fica uma solicitação nossa para o Conselho Nacional de Educação, porque esse parecer vai dar um alívio para todos nós, né? Quanto à alimentação escolar, cada um está fazendo de um jeito mesmo, a gente está assim, não respeitando, alguns estados não estão respeitando o direito de alimentação das escolas para todas as crianças, mas a legislação tem que entender que nós nunca tivemos pandemia. Se eu tiver que botar todas as crianças indo para a escola buscar alimentação, sem o transporte escolar ou com o transporte escolar, eu não estou respeitando o isolamento. E eu não tenho como chegar um cartão. Se eu tivesse o CPF na minha matrícula digital, que terá na próxima vez, eu poderia fazer cartão para todas as crianças. Eu não tenho. Então, o que nós temos? O que os estados têm? Os estados têm, com a Caixa Econômica Federal, ou com né, uma maneira de introduzir nas crianças de baixa renda um plus a mais para alimentação. E as outras crianças? Também está errado. Eu não concordo, mas estou fazendo. O que nós temos que entender, vocês que são deputados, que fazem as leis, o Deschamps com a turma do conselho, o Hélio com o conselho, é que a gente vai fazer coisas que vão estar desviadas da legislação, que nós mesmos fizemos. Mas nós estamos no estado de pandemia. Fazer o máximo para minimizar os efeitos negativos e de aprendizagem que nós temos. Então, esse é meu recado. Fica aí o convite para o Deschamps, ele marca o dia, a hora, quando ele quiser. O Edu está aqui no grupo, ele faz o grupo, manda para a gente antes, né? Para a gente poder trocar nossas figurinhas e resolver. Obrigada, viu? Obrigada.
Obrigado, Cecília, pela sua participação, sempre certeira. Eu vou convidar agora a Ana Helena, do SEMPEC, para fazer uso da palavra. Olá, bom dia a todos e todas. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, né, numa discussão tão importante. Bem, eu acho que o conselheiro Deschamps e a professora Maria Cecília já pontuaram coisas muito importantes, né? Eu só queria reiterar a importância do papel do Conselho Nacional de Educação neste momento de crise, que nós carecemos de uma coordenação nacional, né? Seria fundamental uma centralização, uma coordenação nacional. Eu quero parabenizar o Conselho por estar avançando e assumindo esse papel, porque realmente, como diz o Eduardo, a educação é nacional, então há de se pensar na educação como um todo, no que pese que os conselhos estaduais farão suas próprias normativas. O que eu quero salientar é que eu acho que temos que pensar, né, neste período emergencial, vamos dizer, de atividades remotas, educação à distância. Eu acho que, menos do que nomenclatura, mais é importante a gente pensar na garantia de aprendizagem dos meninos e meninas. Eu acho que quero reiterar este efeito que o conselheiro Deschamps mencionou, que é o efeito dado depois de parar muito tempo. Tem a literatura mostra que efetivamente um longo tempo, mesmo férias escolares, trazem prejuízos para o processo de aprendizagem. E nesse momento, eu acho que nós vamos precisar de inovação. E inovação não só nos recursos tecnológicos. A minha preocupação é que a inovação se centre nos recursos tecnológicos, que é importante, eu acho que nós temos que avançar, mas temos que saber, principalmente envolvendo as mídias digitais, que esses recursos não alcançam uma grande e significativa parcela da população. Então, a inovação tem que ser em ferramentas, em aplicativos tecnológicos, mas também em meios inovadores de alcançarmos aquelas crianças que efetivamente não têm acesso, aquelas crianças que as famílias têm dificuldades de diferentes naturezas de fazer a mediação e de estar presente, de apoiar o processo de aprendizagem. E, sem dúvida nenhuma, são essas crianças que serão as mais prejudicadas na volta às aulas. E, nessa direção, então, eu quero reforçar a importância das medidas do Conselho, de se pensar já, né, como é a volta às aulas. A volta às aulas serão fundamentais. O trabalho ser feito será fundamental. Então, acho que pensar em atividades de acolhimento, de socialização, ressocialização, são fundamentais, né? Assim como o diagnóstico e assim como os processos de recuperação de aprendizagem. Eu acho que o grande desafio, e aí também temos inovação a pensar, tanto do ponto de vista de metodologias, quanto de tecnologias, quanto de formação de professores, como é que nós vamos receber essas crianças na volta e desenvolver esse processo de recuperação de aprendizagem, que vai precisar aí de um esforço muito grande de reflexão, de acúmulo prático, de experiências nacionais e internacionais para desenhar esse processo. E, por fim, eu gostaria de lembrar que eu acho que uma preocupação que nós temos no SEMPEC é com a evasão escolar. Nós temos uma preocupação grande o quanto todo esse processo irá impactar a evasão escolar, principalmente dos alunos de Fundamental 2 e ensino médio, que é onde temos o maior desafio. Então, acho que junto com todas essas medidas, seria fundamental já pensarmos em estratégias de busca ativa, não só na volta, como agora, né? Olhando para as populações de um risco maior de evasão e pensando em estratégias nessa direção. Bem, acho que era isso que eu queria comentar. Obrigado, Ana Helena. Só um minuto. Boa participação. Infelizmente, eu tenho uma reunião de emergência. Nós temos um projeto na Fundação Casa, em São Paulo, que está com uma situação bastante complicada, e eu tenho um call agora por isso, mas o Gustavo Paiva do SEMPEC continua me representando. Então, Gustavo continua conosco aqui. Obrigado, viu? Um abraço, boa reunião. Obrigada. Eu passo a palavra ao Luiz Miguel Daudimi. Bom dia, pessoal.
uma satisfação poder ter essa oportunidade de estar aqui discutindo com a comissão as questões da medida provisória. Ela traz para a gente aí uma série... Nós já, com relação à medida em si, a gente achou que ela estava realmente muito aberta, de uma forma, né, extremamente genérica, e a nossa preocupação recaiu no que pudesse vir nas emendas e no processo. Então, assim, em que pese tudo, a essa altura eu preferia que ela ficasse limpa como chegou, do que a gente tivesse aí a aprovação de tantas coisas que a gente ficou sabendo que entrou, né? Então, acho que a essa altura, numa situação de emergência, tem sido uma preocupação muito grande da Undime, da gente não transformar a situação de emergência numa janela de oportunidade para as questões serem inseridas de forma muito apressadas, de forma pouco refletidas. Nós temos uma educação nacional que, em que pese muita gente diga o contrário, o Brasil tem que ter muito orgulho de ter inserido muita gente na escola que estava, avançamos muito, sobretudo na educação básica, estamos avançando no processo de qualidade de ensino, e agora nós fazemos isso de forma gradativa e de acordo com as nossas condições. Enquanto nós estamos vendo, eu tive a oportunidade de ver, acho que ontem ou antes de ontem na TV, a rede de Nova York transformando os seus ônibus em replicadores de sinal de celular e sendo ofertado equipamentos, né, para que se faça oferta de educações mediadas pela internet, oferecendo equipamentos para todos os seus alunos, né? Nós estamos aqui num processo em que nós tivemos uma inversão de uma ordem que, antes de pensar em qualquer questão de aprendizagem, das questões das garantias disso, nós começamos a fazer um processo desesperado de regulamentação, de validação, de processos de reposição de aula, numa preocupação muito maior do cumprimento de uma lei fria do que do processo de aprendizagem. Fico muito feliz quando o Deschamps traz essa informação da preocupação do Conselho com o processo de aprendizagem, da garantia disso, né? E, sobretudo, quando nós pensamos no desafio de fazer isso com um Brasil tão diverso. Não acho que a gente deva aceitar as ações que possam, para que ninguém fique sem, a gente atenda um pequeno grupo. Eu acho que a gente tem que ter ousadia, responsabilidade de atingir, sim, o todo e não perdermos tempo nisso também. Talvez eu faça um choque de realidade, eu não quero ser aqui muito o velho do Restelho, né, que sai as naus portuguesas e amaldiçoa o avanço das naus ao mar, mas eu gostaria de fazer, sim, dar um choque de realidade, né, do Brasil que a Undime representa e que aqui me coloca nessa posição. Nós temos conversado muito, desde o primeiro momento, já tive, acho que 2 ou 3 conversas com o Cury, já agradeço ao convite do todos e do Conselho para a participação daquela discussão na semana passada, e eu trago aqui agora aos parlamentares um pouco dessa preocupação. E só para desmistificar qualquer posição que possa ser interpretada da Undime ou minha com relação à resistência, à educação remota, educação à distância, eu só quero trazer a realidade que a gente atua, que os municípios brasileiros atuam. Tá? Inclusive, eu sou pesquisador, meu doutorado eu pesquisei na educação à distância, sou um defensor, então é uma questão aí que eu não quero misturar os papéis e as situações. Mas nós temos aqui um Brasil real que ele suplica. Nós, nas últimas 2 reuniões do nosso gestão ampliada, todos os estados, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, manifestaram a dificuldade, a precariedade dos sistemas que tem, desde a tão falada rede ofertada no Amazonas, né? Os municípios amazonenses mostram o alcance dela é muito pequeno, os problemas, as questões com um canal totalmente dedicado de televisão. A Undime fez a defesa, inclusive, da televisão, num grupo de trabalho que nós temos acontecendo paralelamente a todo, né? O Undime concede terceiro setor, desculpe, dei uma tossida aqui, porque eu me fechei numa sala que eles estão passando veneno da dengue. Nós ainda estamos com isso aqui no interior de São Paulo.
Então, todas essas questões nós estamos discutindo e nós falamos da TV aberta, mas também é fato, municípios do estado de Amazonas, né, eu estou aqui no interior de São Paulo, falo da perspectiva de um município padrão do país, com menos de 10 mil habitantes, com professores desesperados, muito bem intencionados, querendo de um jeito ou de outro, corre para um Facebook, coloca uma coisa, coloca outra. Então, inclusive, a Undime definiu nessa segunda-feira, agora fazer um fortalecimento do foco no olhar para o professor, que está desesperado e pedindo ajuda, para a relação, para o aluno e para a sua família. Nós vamos intensificar as nossas ações dessa natureza. Mas eu vejo com muita preocupação, e aí eu gostaria, Eduardo, eu estou aguardando, o Cury deve fazer um contato comigo, ele disse semana passada que faria comigo, guardando muito, eu gostaria muito que o Conselho pudesse chamar a Undime e ampliasse essa discussão nesse processo de regulamentação, porque eu fico pensando assim, quais são as dificuldades que a gente tem de discutir, em termos de conselho mesmo, uma reorganização, sobretudo da educação básica. Eu imagino que a Câmara de Educação Básica do Conselho deva estar se reunindo com muita intensidade para discutir para a educação básica, que nós temos aí, não estou entrando na seara do ensino médio, que tem pressão de vestibular, tem pressão social de toda a natureza. Mas a educação básica nós podemos discutir uma reorganização desse processo de forma a minimizar. Concordo plenamente com a Cecília e com o que o Fred também tem dito intensamente. Prejuízos, eles existirão. Essa geração, os próximos 50, 70 anos, terão a imagem desse tempo e os seus reflexos. Mas nós poderemos, para a educação básica, sermos mais ousados pedagogicamente, com tecnologias educacionais, né? Pensarmos nisso, numa reorganização, numa redistribuição, e de forma a não ficarmos tanto reféns desses recursos que atendem um grupo muito pequeno, muito pequeno. Nós não temos, em situações normais, nós ficamos 2 anos, 3 anos tentando colocar um programa chamado Educação Conectada, que implica em acesso à tecnologia na escola, nós não conseguimos ainda. Então, esse momento, nós acreditamos que ele não pode ser atropelado. Tá? Nós trabalhamos na educação básica, educação infantil e anos iniciais com alunos com características muito específicas. Na questão da educação infantil, nós entendemos, inclusive, que não dá para fazer prorrogação de jornada. De repente, ali cabe uma flexibilização até da questão das 800 horas. Nas séries, nos ciclos de alfabetização, o professor, o alfabetizador, ele é um profissional altamente qualificado. É muito injusto com as famílias cobrar esse papel e esse resultado das famílias. Nós precisamos reorganizar isso no nosso fluxo e o Conselho pode ser muito importante. Então, assim, eu tenho curiosidade, vou até pedir ao presidente Cury para pedir para a Câmara de Educação Básica discutir mais com a gente, com a Undime, o que a gente pode fazer, o que a Câmara de Educação Básica está trazendo e como ele está subsidiando essas discussões. E uma questão muito forte fica, talvez, deputado Israel, deputado Dorinha, parlamentares e colegas, talvez eu traga até mais perguntas aqui que respostas, né? Porque a questão é, qual é o papel da educação pública no país? Né? Eu entendo, tem rede privada que loga o aluno no começo da manhã e fecha no final do seu horário. Eu já falei para algumas pessoas, pelo amor de Deus, não deixa a sua criancinha lá 4 horas grudada numa tela. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que não pode. Não sou nem eu, né? Vamos ser mais, né, ativos nisso. Então, assim, a nossa preocupação com a equidade, em que pese foi colocado aqui, tá bom, quando voltar a gente vai ver o que a gente vai fazer com quem. Eu acho que assim, eu já tenho cobrado isso em muitas falas, nós temos que ter ferramentas para medir alcance de qualquer alternativa que a gente faz, desde das coisas que usa internet, TV, até o que vai material impresso por correio. Nós temos que medir o alcance, nós temos que medir a eficácia, nós temos que construir e já pensar no que fazer com esse que não está sendo atingido. Nós não conseguimos enxergar. Nós fizemos uma pesquisa para subsidiar um grupo de trabalho paralelo a esse, que o Undime faz parte, pensando em como manter a agenda educacional nesse período. Nós tivemos resposta de 3.000 e tantos municípios, ou seja, nós tivemos 2.000 municípios que não estão conseguindo envolver e nem responder um questionário. Isso é muito preocupante. Nós temos aí essa questão da dura realidade,
os deputados circulam, nós temos aí do Brasil inteiro, nós temos uma situação que é muito diferente, que é muito desigual, e cobrar nesse momento a toque de caixa, a gente vai correr o risco de ter, covalidar uma coisa que não existiu. Então, eu ainda acho que é mais honesto da parte da sociedade brasileira, nossa, junto com os conselhos nacional, estadual e municipais, nós falarmos, olha, esse foi o limite que deu para agora, esse é o limite para o próximo, e para a educação básica fazermos esse processo de reorganização aí num prazo maior do que essa pressão que a gente tem do ensino médio. Nós, assim, não temos dúvidas, conselheiro Eduardo, que essa medida simplesmente é ótima, a gente cria o ensino remoto, é uma outra situação, uma outra nomenclatura, criamos a definição dele. Nós vamos criar uma definição e uma ferramenta para atender ao que está sendo oferecido de alguma forma para legitimar o que os conselhos estaduais atropelaram e construíram lá. Então, nós temos conselhos que permite a covalidação da educação infantil para frente, né, de todo o processo de educação básica. Agora, acho fundamental, louvável, e onde se coloca já à disposição do Conselho e de todo mundo que queira fazer, que nós também já começamos a fazer essa discussão, do processo de volta às aulas. Eu acho que ela começa, primeiro, por essa discussão nossa de rediscutir o calendário numa perspectiva mais ampla. Tá? Um aluno dentro do ciclo de alfabetização, de repente a gente não precisa atropelar as questões para esse ano, a gente pode reorganizar este aluno que hoje está na rede, dando mais tempo para cumprir essas expectativas de aprendizagem e garantir essa aprendizagem que o Conselho e toda a sociedade brasileira tanto luta e defende. Eu acho que a gente precisa ter aí um raio-x do alcance das eficácias de todas as ações que nós fizermos, né? Acho louvável, os municípios estão tentando também, de toda forma, tentando acompanhar o Estado. Nós já falamos da importância da ajuda e do aporte da União e dos estados aos municípios para fazerem isso, né? A Cecília falou da situação do Mato Grosso do Sul, é uma situação atípica, infelizmente, não são todos os estados que têm um envolvimento como a Cecília tem com a rede dela, com o estado dela, tá? A quantidade de municípios também, né? Ela é muito diferente, né, da média, são 78, 79, enfim, em torno de 80 municípios, e está dando uma condição especial, mas isso não é a realidade do Brasil. Quando a gente cai na região norte, nordeste, a situação agrava muito. Então, assim, o DIME se coloca totalmente à disposição para fazer as discussões. Deschamps leva a Câmara de Educação Básica, nós estamos aqui, gostaríamos muito de poder contribuir nessa discussão. Eu acho que a gente pode, do ciclo da educação básica, e sobretudo com esses alunos que estão dentro desse ciclo de alfabetização, pensar numa forma criativa, ousada igualmente, como é a questão da oferta das novas tecnologias. Eu não tenho dúvida que nós sairemos desse processo com muitas novas tecnologias nos ajudando na questão das nossas aulas, e muita coisa a gente vai fazer. Mas fica esse apelo da Undime ao Conselho, aos parlamentares, que olhem a educação básica, sobretudo o primeiro ciclo do ensino fundamental, do 1º ao 5º, em especial do 1º ao 3º, para que a gente tenha coragem de flexibilizar, mas garantir um processo de interação de ensino-aprendizagem com professor, aluno, dentro de um ambiente que a gente tem certeza que será mais próximo da normalidade possível daqui a alguns meses, tá? Muito obrigado, deputados e colegas participantes. Que agradeço a participação, Luiz Miguel. Eu acho essencial nesse momento que a Undime faça uma discussão interna que possa trazer para nós parlamentares uma posição mais clara. Para nós parlamentares, a ideia de que não é possível agir não é aceitável. Nós entendemos esse momento emergencial como um momento em que é necessária ação, e nós vamos precisar pensar fora da caixinha.
Os municípios brasileiros são extremamente desiguais, alguns são ricos, outros são pobres. O Congresso Nacional está cansado de saber sobre essa realidade, mas nós precisamos entender que o risco é que essa pandemia acabe com a possibilidade do Brasil ter pelo menos uma parte da sociedade, ou uma parte das nossas crianças capazes de continuar o processo, para que lá na frente a gente precise nivelar menos crianças. Então, nós gostaríamos muito que a Undime, já na próxima semana, trouxesse para nós uma visão mais apurada sobre isso, porque eu tenho sentido, desde as últimas reuniões, uma certa dificuldade de compreender o que a Undime pensa sobre esse assunto, o que a Undime propõe, porque a gente sabe das desigualdades dos municípios, mas esse momento, para o Congresso Nacional, é importante um plano de ação, e nós estamos aqui para ajudar vocês no que for possível, entendendo aí que no que for possível nós vamos nivelar, mas nesse momento de emergência nós precisamos sim salvar ou ajudar ou agir onde nós pudermos agir, tá? Obrigado, querido, um abraço. Ok. Eu passo a palavra para o Daniel de Bones, da Fundação Lehman. Bom dia, deputado Israel, bom dia a todos. Vou fazer uma fala aqui muito breve. Primeiro, cumprimentar o conselheiro Deschamps aí pela exposição que ele fez, e eu acho que nos conforta muito, tanto na Lehman, quanto acho que toda a coalizão que a gente está construindo com a sociedade civil para apoiar as redes estaduais e municipais nesse momento de crise. E eu acho que tem uma ansiedade muito grande dessas redes em relação ao norte que o Conselho Nacional vai dar para essa regulamentação. E essa exposição aí, Deschamps, eu acho que nos conforta bastante, porque são orientações que eu acho que são claras, são diretrizes importantes, são distinções, inclusive conceituais, muito importantes, que é importante que venha do Conselho Nacional na nossa visão. Então, não misturar uma necessidade da gente ter estratégias de aprendizado remoto nesse momento, com qualquer ideia de que se vai levar EAD para a educação básica, né? Como, enfim, acho que essa é uma mistura que a gente não quer, não deseja, não quer que esse assunto venha de carona num momento de crise, um momento que a gente precisa atender necessidades muito prementes das redes, e justamente o que a gente tem dito e tem orientado muitas das nossas ações de parceria com o Conced, com o Undime, tem sido esse princípio de que nós estamos falando em estratégias de ensino remoto, aprendizagem remota, para mitigar os prejuízos que os alunos possam ter do ponto de vista pedagógico nesse momento, né? Então, eu acho que para nós é um alento ver o Conselho vir com esse posicionamento, e eu acho que o quanto antes a gente puder ter isso como realidade vai ajudar muito as redes estaduais e municipais. E dizer também, eu acho que do ponto de vista da tramitação da MP, né, eu acho que, na linha um pouco do que Cecília também colocou, e Luiz Miguel, eu acho que é muito importante a gente entender a importância da autonomia dos sistemas estaduais e municipais na regulação dos sistemas. Então, eu acho que é importante o Congresso estar atento para, eventualmente, não avançar em decisões que são da competência dos estados e municípios, mas sim o que pode ampará-los, o que pode servir de apoio para eles nesse momento. Eu acho que esse é um cuidado muito importante que, se o Congresso tiver, vai ajudar muito as redes estaduais e municipais. E, por fim, eu acho que a gente tem, de fato, esse desafio muito grande colocado da questão da equidade, e nesse momento, o gargalo da conectividade, ele se mostra, né, como um grande ponto de atenção. E acho que o Luiz colocou muito bem isso, a gente discutiu isso em outras reuniões da própria frente, e aí eu faço um convite mesmo que a gente faça essa reflexão, inclusive no Legislativo, de como superar um gargalo como esse. Nós temos um programa no MEC, que é o Educação Conectada, que busca levar conectividade para as escolas. Será que num momento em que as escolas estão fechadas, esses recursos não poderiam ser destinados para a gente ampliar a conectividade dos estudantes que estão nas suas casas, de alguma maneira? Então, é uma reflexão que talvez a gente possa fazer como grupo. Eu coloco aqui esse ponto para que a gente possa aprofundar a discussão. Eu acho que são caminhos que aí a gente pode, esse ou outros, que a gente pode discutir conjuntamente. Mas parabenizar novamente o Deschamps, o Conced, a Undime, por todo o esforço que tem feito, e acho que à frente aí tem muito a contribuir
nesse momento. Então, agradeço a oportunidade. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, Daniel. Eu vou... então, agora, para a gente encerrando, o João está aí? Ok, deputado. Ótimo, João. Então tá. Para a gente encerrar o conselho e passar a palavra. Não, só também agradecendo a todos e a exposição do conselheiro Deschamps, achei ótima. Nós estamos em contato com o Conselho Nacional, a UNCM, né, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação, e também com o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais. E aí, nesse sentido, sem prejuízo, obviamente, da participação de Concede Undime, já convido a todos, na semana que vem, 23 de abril, às 14h, depois a gente vai mandar o convite, mas já adianto, nós faremos um novo webinário com o Conselho Nacional de Educação, o conselheiro Deschamps, a conselheira Maria Helena, o presidente da UNCM, o presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, exatamente para discutir esse parecer e também as ações dos conselhos estaduais e municipais na linha aí do que Daniel, Luiz Miguel e Cecília falavam. Quer dizer, uma coisa é o que o Congresso pode fazer, outra coisa é o que o Conselho Nacional pode dar de diretrizes, mas, ao fim e ao cabo, são, né, os órgãos normatizadores e os gestores municipais e estaduais e as escolas, né, porque o Brasil assegura autonomia às escolas, vão deliberar. Mas acho que esse vai ser um debate também importante. Outro tema que eu queria só reforçar, na semana que vem a gente distribui para vocês todos um relatório da execução orçamentária do Ministério da Educação no primeiro bimestre do ano. Já adianto um tema que vai sair, que nos chama a atenção, que a maior parte da execução nesse período é de restos a pagar, ou seja, o Ministério não conseguiu acelerar a execução, nem no sentido de apoiar estados e municípios com recursos adicionais. Tudo bem que o primeiro bimestre ainda não havia a pandemia declarada, mas eu acho que quando a gente... Isso pelo menos nos liga o alerta para a gente ver o segundo bimestre, qual vai ser o comportamento do Ministério da Educação. E esse é um trabalho que está sendo liderado pelo Felipe Poiares aqui. E, deputado, se você me permite, também queria, em particular, agradecer ao Felipe, toda a minha equipe aí, assim como todos os assessores que estão aqui participando e com os quais a gente fala, porque às vezes fica parecendo que a Secretaria Executiva é um papel administrativo, né? Mas muito do esforço de produção técnica, de mobilização dos assessores, dos parlamentares, é isso que o Felipe tem feito, junto com a equipe aqui, então queria agradecer. Por fim, dizer também que a gente vai publicar um parecer jurídico sobre a lei que alterou o PNAE. Tá? Eu espero que a deputada Dorinha tenha total razão, mas a percepção, inclusive, do Tribunal de Contas da União, não manifestada publicamente, porque o Tribunal de Contas não se manifesta ex ante, no sentido de que há risco jurídico ali para transferências monetárias. Eu espero que isso esteja errado, mas, enfim, a gente comissionou um parecer jurídico para dar segurança jurídica às redes municipais e estaduais, e a gente vai distribuir isso em breve. Tá? Muito obrigado aí e seguimos em contato. Eu que agradeço a todos os membros do Conselho Consultivo e abro a fala para os parlamentares que estejam presentes e que queiram fazer uso da fala. Eu sei que o vice-presidente já falou e teve que sair, a Tabata fez uma fala rápida e teve que sair também, mas tem algum deputado que queira fazer uso da palavra agora, nesse momento? Israel, eu gostaria de falar. Claro, presidente, você fala. Som tá bom? Tá dando para ouvir? Tá sim. Bom, eu quero começar pelo fim da fala do João Marcelo,
né? O projeto aprovado da merenda escolar, ele é o texto do deputado Hildo Rocha, e foi bastante alterado. E o que eu tenho de informação é que o Ministério da Economia vai mandar uma medida provisória. Tem de informação? Não, tem uma publicação em relação a isso, dentro do desenho que era bastante amplo, que é o PL, né? A permissão de fazer várias, de não só distribuir os itens já adquiridos, mas também políticas de distribuição de cesta básica. Acho que o documento orientador do MEC, na minha opinião, ficou muito limitador, ele ficou de difícil execução. Ele praticamente recomenda que as escolas distribuam no espaço da escola para os seus alunos, então é uma lógica bastante complicada. Eu queria, então, acredito que, até há pouco falei com o próprio Rodrigo Maia sobre essa questão da MP, que retoma o texto inicial, mas eu queria falar sobre essa MP 934. Eu ouvi a fala da secretária Cecília, né, presidente, do presidente Luiz Miguel. Queria agradecer muito o Deschamps pela exposição, né, e acho que assim, a gente fica muito satisfeito quando num órgão da natureza do conselho, mas tem alguém que vem da ponta, que foi secretário de educação, que lidou com rede, que sabe as dificuldades operacionais. Então, acho que é muito importante, né? E essa preocupação com essa diversidade e também a preocupação com o que eu vejo na realidade, tanto a Cecília colocou e o Luiz Miguel, a grande maioria, embora o Deschamps tenha chamado a atenção que não dá para as crianças ficarem soltas, mas qual é a realidade que nós temos hoje? Nós não temos uma rede aberta de TV educativa, que foi inclusive comemorado pelo ministro por ter acabado com a TV Escola, por ter acabado com esse espaço. A grande maioria dos sistemas não tem uma tradição, não tem preparado materiais de suporte pedagógico nem para os seus professores, nem para os alunos. A MP 934 teve 229 emendas, até porque isso também foi recomendado pelo próprio presidente da casa, que os assuntos que a gente quisesse tratar da educação, que pudesse ser apresentado nessa MP, em virtude da tramitação e toda a organização, o que não quer dizer que não possa ser, à medida do que foi colocado pelo presidente Rodrigo Maia, que a gente possa apresentar um PL, que inclusive o deputado Bacelar, eu e o Gilvan estamos trabalhando em alguns elementos que não foram atendidos, como eu disse, no PLP. Mas eu queria chamar a atenção e pedir socorro até para frente, para o Conselho Consultivo, para Concede, Undime e até o próprio Conselho Nacional, que pudesse dar uma analisada nas emendas apresentadas, porque isso vai ter que ser enfrentado. Qualquer que seja o procedimento e a definição de relator, ele vai ter que olhar o que está tratado lá, o que não vai ficar no texto e que possa ser, inclusive, ser apresentado como um PL, enfim, com tramitação diferenciada. Esse formato que nós estamos trabalhando, ontem nós votamos até 2 horas da manhã, até as 2 da manhã a gente estava votando a emenda, na verdade a MP 905, extremamente polêmico, mas nós vamos votar os textos, e com toda a limitação que o debate tem. Então, fazer esse apelo, que cada instituição pudesse olhar, porque, seja quem for o relator, vai ter que enfrentar o tema, enfrentar a limitação e dizer, olha, isso a gente não vai tratar agora, pode ser tratado no PL, isso aqui tem prejuízo, quanto, logicamente, não é pequeno o número de 229 emendas para um texto que veio super aberto do Ministério. O Ministério da Educação, o secretário de Educação Básica, o Jânio, saiu, então pode ter uma outra organização interna do ponto de vista em relação aos sistemas. Então, é um apelo mesmo que pudesse se debruçar em relação às emendas, ao que está tratado e a própria regulamentação do que está definido
como proposta na MP 934, que vai ser enfrentada, obviamente. Acho que, se pudesse, as instituições apresentarem essas sugestões, porque, logicamente, eu acho que, a partir da definição de relatoria e prazos e composição, serão atores que serão chamados a opinar sobre o texto da 934 e das emendas apresentadas, que tem um número bastante significativo de sugestões, né? E acho que isso a gente tem como acelerar e assim, eu, em particular, deixando dizer, a minha preocupação é que a gente não tem segurança do que, como ele vai pensar, como ele vai lidar com esse assunto, né? Que ele pode muito bem, não precisa, né? Embora seja, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho extremamente maduro e acho que está muito bem construído, mas nós vamos ter um mínimo de segurança que precise vir no texto da 934, foi isso que eu falei, inclusive, com o professor Israel, como a gente tem segurança que será ouvido quem precisa ser ouvido. Que tipo de, em linhas gerais, o que a gente tem que assegurar na 934? Sem detalhar muito, mas ao mesmo tempo dar socorro, porque a diversidade é muito grande. Muitas redes muito frágeis. E é isso. Que tempo nós teríamos, Dorinha, para dar uma devolutiva? Olha, hoje nós vamos ter uma reunião às 15 horas no Colégio de Líderes para definir o encaminhamento das próximas pautas. E aí nós vamos ter ideia da questão da 934. Não tem, nós votamos a 905, mas não tem nada a ver a ordem cronológica, isso depende do que é pautado. O presidente fez um acordo de votar logo, porque votar logo é o seguinte, o tema educação, né? Fazer esse enfrentamento e também se comprometeu de votar o Fundeb nas próximas semanas. Então, isso a gente precisa caminhar nos dois sentidos. Agora, a 934, hoje, a partir da reunião, a gente tem condição de saber qual é o tempo que nós vamos ter, mas já de uma maneira, até pelos compromissos que ele fez com a bancada, vários parlamentares da educação, de retirarem destaques no PLP 149, ele vai ter uma pressão em relação a essa questão do 149. E também em relação ao Enem, acho que já tem alguns elementos, mas se o senador Exalci falou, eu não sei se ele teve a oportunidade de estar aqui, mas ele recebeu algumas provocações do próprio Ministério da Educação que a gente precisa ajudá-lo a responder, né, e precisa de ajuda, né, do CONSED, ele colocou do Todos, o pessoal do Unibanco, quem lida diretamente, principalmente com o ensino médio, para a gente contra-argumentar e mostrar que, embora tenha uma lógica, um calendário extremamente pesado, é inexequível você imaginar, porque nós não sabemos até quando as redes ficarão sem funcionar com regularidade. Então, por mais que tenha um calendário apertado, e realmente todos nós sabemos que o Enem é uma operação de guerra para que ele funcione, é pesado, né, os prazos, mas a gente precisa ter um debate de uma estrutura mínima que precisa ser garantido, e logicamente, são vocês que lidam com o ensino médio, que precisam ajudar. Dorinha, muito bom dia a todos. Israel, que está coordenando. Tudo bem? Eu já ia te chamar já. Deixa eu só falar uma coisa antes de começar. Enquanto a nossa amiga deputada Rejane fala, eu queria abrir as inscrições lá pelo bate-papo para segunda rodada de 2 minutos. Então, a nossa deputada Rejane vai encerrar essa nossa primeira rodada de parlamentares e conselheiros, e depois a gente abre para todo mundo que quiser falar por 2 minutos, lembrando que a gente vai encerrar a reunião até 12h10, tá bom? Deputada Rejane, que bom te ver. Também, é um prazer enorme. Bem, eu queria aproveitar a fala da deputada Dorinha, e eu gostaria de fazer uma pergunta para ela, que até eu estou em dúvida, né? Nós aprovamos a questão
da utilização dos recursos da merenda escolar para as escolas, né, distribuída para os alunos, mesmo com as aulas suspensas. Eu só queria saber se houve alguma modificação do que foi aprovado pela Câmara, né, e a forma como deverá ser operacionalizado junto ao MEC para as escolas de todo o Brasil. Se houve alguma modificação nesse sentido. Pelo que eu entendi também pela professora Dorinha, parece que o presidente Rodrigo Maia está disposto a votar o Fundeb. É isso mesmo, deputada Dorinha? Posso falar, né, Zé? Bom, na verdade, não houve alteração na lei que saiu da Câmara. A lei que saiu da Câmara, ela foi alterada, ela ficou só com um artigo, ela foi homologada pelo presidente, foi votada no Senado no formato que saiu e foi homologada pelo presidente. A questão é que saiu um documento de orientação do Ministério da Educação. Então, acho que é importante vocês que, como acompanham os gestores, que olhem essa orientação. O texto apresentado, inclusive no meu PL, ele era mais amplo, ele permitia vários desenhos, distribuir gênero alimentício, integrar outros programas existentes. Pelo que eu recebi de análise do próprio Ministério da Economia, vários estados criaram cartões próprios ou estão incorporando ações a programas já existentes. O Conselho, a Tricom, que é o órgão dos tribunais de conta, também soltou uma regulamentação e recomendações aos tribunais de conta. Posso compartilhar com você, Regiane, para olhar o documento de recomendação da Tricom e esse documento de orientação do Ministério da Educação, que, na minha opinião, o documento de orientação do Ministério, ele amarrou demais os gestores. E aí o ministro Paulo Guedes teve uma reunião com a bancada do Democratas e eles estudam a fazer uma medida provisória, uma proposta que, em princípio, pode até entrar na 934, dando uma amplitude maior e uma flexibilidade maior para as redes. Eu acho que tem jeito de compartilhar aqui na página, mas se não tiver, eu mando para cada um separadamente. Só a título de informação, deputada Dorinha, aqui o Congresso do Estado... E ainda sobre o Fundeb. Então, nessa negociação, nós tínhamos o destaque, tinha um do Podemos, o destaque 39, nós tínhamos um 145, para o debate do PLP 149, que foi relatado pelo Pedro Paulo, e o presidente Rodrigo Maia fez um acordo com os líderes que nós trataríamos na MP 934 da garantia que nós tínhamos em termos de preocupação de que os recursos de auxílio para governadores e prefeitos pudessem assegurar a aplicação dos recursos para a educação e também dos recursos do Fundeb. Então, ele se comprometeu, falou comigo também, falou no Colégio de Líderes, que nós votaríamos nessa MP 934, a gente pode ver o que pode ser inserido, e se comprometeu de votar o Fundeb. Então, é importante, nós já tivemos essa semana 2 reuniões com várias das instituições que estão aqui, e ficou em aberto para que cada partido, tinha coordenador dos partidos, tinha representante das instituições, enviar como relatora, né, para o deputado Bacelar ou para mim, para que eu pudesse olhar e a gente tocar para tentar fechar um texto com o maior acordo possível. Ontem vocês viram como foi doloroso votar 905 sem acordo. Nós ficamos o dia todo, a noite inteira, né, até a madrugada, para votar um texto, logicamente, que também é muito complexo e com muitos problemas. A ideia é ter um texto mais limpo, já com acordos possíveis entre os partidos. Aqui é muito rápido, só a título de informação, aqui o governador Wellington Dias, ele criou um vale merenda escolar, né, para os alunos da rede estadual de ensino, né? A última pergunta que eu lhe faço é se a questão do projeto de lei da merenda escolar já foi
sancionada pelo presidente. Eu não entendi essa parte, né? Já foi sancionado, já foi sancionado. Só que ele tem um único artigo que coloca da distribuição dos gêneros alimentícios e o Conselho de Alimentação. Eu vi no estudo que vários estados estão com leis nas assembleias legislativas para regular, provavelmente, a parte dos recursos que são do âmbito dos estados. Tem vários estados, eu pedi até uma análise sobre isso, mas tem vários estados. Mas já está, eu vou passar no seu privado, Rejane, esses documentos que eu te falei. E acho que, enquanto eu falava, o João Marcelo colocou algum link aí, mas eu vou te passar toda a documentação. Deputada, Rejane, deputada Dorinha, eu coloquei o link, olha a segunda mensagem no bate-papo, é o link para esse documento orientador do FNDE que a deputada Dorinha acabou de mencionar. Deputada Rejane, está aí o link nessa última mensagem, porque eu não estou conseguindo mandar o arquivo aqui, mas a gente pode mandar para o seu WhatsApp também. Agradeço também. Vai ser muito importante aqui para repassar ao secretário de Educação do Estado do Piauí. Obrigada. Obrigado, deputada Rejane. Muito prazer recebê-la aqui na nossa reunião, viu? Mande um abraço para o nosso querido governador. Eu vou chamar agora o pessoal que se inscreveu. Acho que o Lucas é o primeiro, né? Lucas, está com a palavra. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Vou ser breve. No Todos para a Educação, a gente está desenvolvendo uma ferramenta para análise das medidas provisórias, PLs, PECs, etc., das emendas, principalmente essas que têm um volume muito grande de emendamento, de 200, 300, 500, até 1.000 emendas, usando um pouco da extração dos dados da Câmara, que a gente pode disponibilizar o resultado dessa ferramenta, que é basicamente uma planilha com um resumo, os pontos-chave, etc., para os assessores, inclusive apoiar a análise disso com os assessores dos parlamentares que estiverem dispostos a entrar com maior profundidade nisso. A gente pode disponibilizar entre amanhã e quinta-feira no grupo da assessoria da frente. Muito obrigado, Lucas. Bem, eu queria perguntar se a nossa presidente Dorinha quer fazer o encerramento. Já não temos mais inscritos, Dorinha. Não, acho que é isso, Israel. A gente segue conversando, né, e fica esse apelo para as instituições, para a gente, independente, pode concentrar em você, para a gente socializar documentos e contribuições. E eu acho que a partir do calendário hoje definido pelo Colégio de Líderes, a gente pensa em voltar a conversa sobre a 934. Programa, né, a volta do diálogo sobre a 934. Concordo, Dorinha, é isso mesmo. Pessoal, muito obrigado, então, por terem participado da nossa reunião. Quero agradecer a todas as equipes aí que deram a estrutura para a gente. Dorinha, obrigado. Foi uma reunião muito proveitosa. Acho que é um debate intenso. E até semana que vem, nós vamos aí definir, até o final dessa semana, o tema da próxima reunião. Eu acho até que a gente tem que aguardar também para a gente ver como vai ser esse parecer do nosso amigo Deschamps, que veio aqui hoje falar sobre ele conosco. Mas até sexta-feira nós vamos decidir o tema do próximo encontro. Eu agradeço a todos e a gente encerra por aqui. Tchau, gente. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Um abraço.